Boa noite, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast e dessa vez, de novo, um psicólogo. Porque nós falamos anteriormente de ansiedade e suicídio e agora nós precisamos falar também de um tema atual chamado transtorno do espectro autista. E agora com o psicólogo Thalisson Silva. E ele está aqui com a gente, mas antes disso vamos falar do nosso anunciante, como sempre, tá ok? E é muito importante esse apoio que nós temos aqui, nosso anunciante, que é o Empório do Shake, né? Fica na Cidade Velha. Também nós temos aqui o consultório Humanizar, para você que quer fazer curso de DIU em Planon, também muito importante. Nós temos a MedImplant. Nós temos também outro anunciante nosso, que é o ABF Produções, para você que quer fazer o seu evento. E o Hugo Possante, Advocacia Criminal, para você que precisa de um bom advogado. Mas eu quero lembrar você também que a Oxigênio Cursos, que é a nossa organizadora do nosso podcast, nós vamos estar com o curso de APH ampliado no dia 30 de agosto aqui em Belém, naquele prédio Next, próximo ao Shopping Castanheira. É um curso diferenciado, porque é um curso que nós vamos falar, além do básico do APH, nós vamos falar do trauma torácico, abdominal, TCE e trauma de extremidade. Quer dizer, é um curso que vai além do básico. Então, dia 30 de agosto, nós vamos estar lá no prédio Nex, de 8 da manhã às 16 horas. Procurem no nosso Instagram e se inscreva. Vai ser um curso muito bom. E além desse curso, nós vamos estar também nos dias 16 e 17 lá em Ulianópolis. Nós vamos fazer um curso também de APH. Eu e o enfermeiro Alessandro Pontes. A gente agradece o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Ulianópolis, na figura da Juliana e do secretário de Saúde também. Vamos estar lá e nos aguarde, ok? Boa noite, Thalisson. Boa noite, Geoffrey. É uma satisfação estar aqui com você hoje, poder participar desse momento para falar sobre um tema muito importante para a sociedade atualmente. Eu queria te perguntar de cara, assim, de início, o que é que define a pessoa, a característica que define a pessoa com transtorno do espectro autista? Certo. Para a gente começar a falar sobre transtorno do espectro autista, é muito importante que a gente mencione sobre como o diagnóstico é dado, né, qual é o critério diagnóstico que nós temos para isso, mas muito importante também falar sobre algo que atualmente na sociedade a gente ouve muito falar, que é por que esse boom de casos de TEA na sociedade, não só paraense, como brasileira em geral. E algo que a gente vê dentro da literatura científica é que, na realidade, esses casos eles sempre estiveram presentes, mas antigamente com muito mais dificuldade de diagnosticar. Então, entender os critérios, hoje em dia a gente vê, apesar de ainda precisar avançar cada vez mais na divulgação, entender as características, como isso se apresenta, mas hoje em dia a gente observa que os critérios eles são muito mais específicos. Então faz com que muitas pessoas na sociedade já consigam dar uma diferenciada. Então, dois sintomas que estão predominantemente, eles precisam estar presentes para nós podermos fecharmos um diagnóstico, é padrão persistente de comunicação e interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Se esses dois padrões não estiverem presentes, a gente não pode dizer que é transtorno do espectro autista. Então, a partir disso, a gente vai vendo que, na realidade, ele vai se diferenciar de até mesmo outros diagnósticos. Só que hoje em dia, por isso que eu mencionei a ideia de as pessoas estarem um pouco mais atentas a esses sinais, é porque, na realidade, a gente começa a observar isso ainda quando o indivíduo ainda é um bebê. Ali em torno dos 6 meses, a gente já começa a identificar alguns sintomas, né, que fazem com que a gente consiga visualizar os primeiros sintomas, que dizem sintoma precoce. Então, um bebê ali que não faz esse contato visual, não tem essa interação diretamente, às vezes, com as pessoas, essa baixa reciprocidade. Então, a mãe que brinca com o bebê e nem sempre ele traz esse sorriso de volta, essas brincadeiras, não faz esse contato visual. Então, um dos primeiros sintomas que faz com que também a gente consiga diagnosticar cada vez mais cedo e consiga também caracterizar a pessoa com TEA, o indivíduo com TEA, cada vez mais cedo. É o que tu falaste, né? Que chama atenção. Tu falaste do boom, né? Uhum. A gente se pergunta, ultimamente parece que a gente vê muitos casos. Aí falaste, é um boom que tem dado. Ou já tinha, a gente não percebia. Ou não era falado. O que foi que mudou para que nós hoje... É um tema que está assim, bastante recorrente, né? Em muitos casos.
Então, eu te pergunto, esse boom porque melhoraram os critérios de avaliação? Foi isso? Ou que realmente os casos eram menores anteriormente? Na realidade, o que acontece é que sim, os critérios eles foram cada vez mais específicos e faz com que a gente não consiga identificar somente a pessoa com TEA, mas também de outros diagnósticos. Por quê? Antigamente, acredito que você consiga lembrar de alguma experiência no seu contexto, no meu contexto também isso existia muito, que era é a pessoa especial, é a pessoa que entre muitas aspas, é o doido, né? Então, a gente via muita... Os termos pejorativos, Isso, né? os termos pejorativos, Os eles termos estavam pejorativos. muito presentes, né? Quando a gente fala de uma sociedade que pouco se ouvia falar sobre TEA, sobre autismo. Então, classificavam todos como um único diagnóstico. Não, é a pessoa especial. Se enquadrava todo mundo só no Isso. bolo, né? Então, hoje em dia, a gente está... Só com o termo pejorativo. Só com os termos pejorativos. Hoje existem as classificações separadas. As classificações, elas sempre existiram. Já faz... a gente utiliza um manual diagnóstico estatístico como um norteador, né, dessa diferenciação. Só que, em geral, a grande massa da sociedade ela não está próxima desse domínio. Então, acaba que, até uns 15 anos atrás, a gente via uma baixa compreensão sobre o diagnóstico. Então, se classificava, em geral, como tudo uma mesma coisa. Utilizavam os termos pejorativos, até mesmo a pessoa especial, que era também um termo que era designado para muitas pessoas com deficiência, né? E hoje em dia a gente observa que esses critérios diagnósticos eles estão cada vez mais específicos. Então, só para contextualizar, por exemplo, o autismo, quando ele foi mencionado pela primeira vez na literatura científica, ele foi mencionado como um caso de bipolaridade, né? Então, para anos depois, ali em torno da década de 1940, foi quando os primeiros estudiosos começaram a mencionar como transtorno do espectro autista. Mas até isso se popularizar e se tornar cada vez mais conhecido, levou muito tempo. Então, esse estigma ele foi sendo criado. E hoje em dia a gente observa que esses critérios eles estão cada vez mais específicos. Então faz com que as pessoas consigam, né, diagnosticar e diferenciar, que é o fundamental. Porque se eu não tenho uma boa avaliação, se eu não tenho uma boa diferenciação, acaba que eu enquadro de fato em qualquer diagnóstico, em qualquer transtorno. Isso tem que ser corrigido realmente. Aí, em direção a isso, eu te pergunto, em relação aos níveis, né? Quais são os critérios que numa avaliação, porque quando falas, é um trabalho multiprofissional, né? Não pode ser um trabalho, falando desse tema, não pode ser um trabalho isolado. Tem que ter uma equipe multiprofissional. E nesse critério de avaliação multiprofissional, quais são os critérios para caracterizar os níveis 1, 2 e 3, né? Quais são os critérios que vocês usam para fazer essa diferenciação? Hoje em dia, na sociedade brasileira atual, para classificar como nível de suporte, quem tem o domínio para fazer isso é o médico. O médico, quando ele for... No caso, psiquiatra ou pediatra ou neuropediatra, né? Dependendo do público que nós estamos falando, sim. Porque, assim, a gente vê um boom majoritariamente de crianças com autismo. Mas a gente não pode desconsiderar que indivíduos adultos também existam. E o diagnóstico na fase adulta já é mais... ainda mais difícil. Por quê? Difícil e tardio, no Exato, exatamente. Por quê? Como eu havia mencionado mais cedo, o diagnóstico de TEA ele levou muito tempo para ter essa classificação que ele tem hoje. Então, hoje em dia, nós conseguimos classificar adultos com TEA. Mas, há muitos anos atrás, isso não era possível. Então, muitas pessoas ali em torno dos seus 40, 50 anos, poderiam ainda estar classificada dentro daqueles termos pejorativos que foi mencionado anteriormente. Então, hoje em dia, é até um pouco mais difícil de fazer essa diferenciação. Mas ali em torno do adulto com os seus 20, 30 anos, ele consegue até mesmo estar talvez um pouco mais próximo desse conhecimento, dessa compreensão sobre os critérios diagnósticos. Então, a gente vê muito adulto também dentro dessa classificação. Um caso ficou muito famoso recentemente nacionalmente, foi da Letícia Salbella, que aos seus 50 anos de idade descobriu, né, o seu diagnóstico. O diagnóstico, né? Eu ouvi falar mais ou menos desse caso. Ainda tem o caso do Messi, né? O Messi, ele realmente foi diagnosticado ou é só...
É, coisa de mídia. o caso do Messi, ele é um caso não diagnosticado. Não diagnosticado. Isso. Eu pensei que já era um diagnóstico, não é diagnóstico. Muitas pessoas mencionam o caso do Messi, mas o Messi, por si só, ele não tem um diagnóstico de fato fechado, definitivo, comprovado, né, por avaliação. Mas a gente vê esse boom. Então, quando nós falamos de adultos, a gente tem o psiquiatra, mas a gente também tem a classificação de crianças. Então, a gente pode também procurar o pediatra, o neuropediatra. Então, nesse sentido da classificação, quem vai definir é o médico. Só que, como você mencionou, é muito importante que essa equipe multidisciplinar esteja sempre presente. Porque eu não consigo fazer uma avaliação só por uma perspectiva. Claro que a visão médica, ela é muito importante, ela é fundamental para a definição. A gente quase não vê o enfermeiro nessa equipe profissional, né? A gente vê mais o pediatra, o neuro, o psicólogo, o psiquiatra, a assistente social, né? Isso. E até na OAB tem tem um grupo na OAB que trata dos casos dos direitos das pessoas com transtorno, não é isso? É muito importante também falar sobre os direitos, porque quando a gente fala sobre o estigma que ainda existe na sociedade, assim como o TEA e outras classificações de transtornos mencionados e diferenciados cada vez mais, estudados cada vez mais, a gente está falando sobre uma pessoa que tem dificuldades, muitas vezes, de estar inserida em sociedade. Socialização. Isso, então assim... Você mencionou anteriormente sobre os níveis de suporte. Nós temos a classificação nível 1, 2 e 3 de suporte. E isso vai dar uma diferenciada. Quem faz essa classificação é o médico. Mas, independente do nível de suporte, é muito importante a gente compreender que o indivíduo com TEA, por si só, ele vai ter uma dificuldade de estar inserido socialmente. Então, ele precisa ter esses direitos garantidos. Ele precisa ser assistido pelo Estado, pelo governo. Ele precisa ter esses direitos garantidos para estar... viver bem em plena inserção social. E ainda falando de equipe, a gente estava falando que o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí, para isso, como a gente falou, tem que ter uma equipe multiprofissional. Eu te pergunto, nos locais onde há esse atendimento, existe sempre a equipe multiprofissional ou tem locais que não tem essa equipe completa ou apenas um ou outro profissional que atende? Uma pergunta muito importante. É muito importante falar sobre isso hoje em dia, porque a gente está falando de serviços que estão sendo oferecidos cada vez mais, mas, em geral, a gente não vê serviços que consigam abarcar, de fato, esse grande grupo, né, atual. Então, a gente vê um índice cada vez maior de pessoas com TEA na sociedade, mas a gente não vê, de fato, uma política assertiva, uma política que consiga acolher todo esse público. Então, a gente tem serviços públicos, apesar de saber que os serviços particulares, eles estão cada vez maiores, eles estão avançando, mas quando a gente fala de serviço público, apesar de existir, e existir aqui mesmo dentro do nosso contexto, a gente vê que ele não consegue abarcar, de fato, o grande quantitativo de pessoas que, de fato, precisam. Então, quando a gente fala de políticas públicas, é nesse sentido. E a gente vê que, apesar de existir essa equipe multidisciplinar, então eu falo do psicólogo, eu falo da terapia ocupacional, da integração sensorial, eu falo ali da psicopedagogia, eu falo da psicomotricidade. Então, todos esses profissionais, eles podem estar ali presentes, né? Eu vejo isso dentro do meu dia a dia, do contexto que eu trabalho. Eu trabalho num centro público aqui do estado e também trabalho na rede privada. Então, esses profissionais, eles existem, se qualificando cada vez mais, porém, ele é um grupo muito específico que não consegue abarcar a necessidade que a sociedade atualmente tem apresentado. Thales, sabe quando eu tenho visto, deixa eu te falar, quando a gente está na academia, né, dentro da universidade ainda, a gente vê muito, por exemplo, a odontologia, ela abre um consultório para atender a comunidade, né, com seus acadêmicos de odontologia. Nós vemos outras áreas abrindo que é a comunicação, né, da universidade com a sociedade, com a comunidade, abrir as portas das universidades. Eu não tenho visto as universidades abrirem serviços
né, fazendo essa ligação entre a academia e a sociedade em relação ao atendimento do transtorno do espectro autista. Não sei se eu estou enganado. Não sei se você tem visto alguma coisa nesse sentido por parte das universidades. Você tem visto alguma coisa nesse sentido? Se existe uma política dentro das universidades de assistência, né? Então, a gente vê muitos programas dentro, por exemplo, eu vou dizer dentro do meu contexto da UFPA, temos políticas de assistencialismo, né? Onde eles conseguem englobar esses alunos, talvez não consiga englobar todos, como a gente fala. Então, a gente tem muitos subdiagnósticos, pessoas que têm muitas características, mas nunca fizeram, de fato, uma avaliação, né? Então, eu posso ter todos os sintomas, todas as características mencionadas, mas nunca fiz uma avaliação, então eu não sou visto, né? Eu não sou incluído dentro desse público. Então, a gente vê isso, e eu estou dizendo isso dentro do contexto na qual eu me formei, mas dentro de outras universidades a gente vê isso também, essa política de cuidado, de inclusão, porém é algo que precisa avançar cada vez mais. A gente precisa pensar que esses indivíduos, eles estão ali no nosso dia a dia, e às vezes a gente não consegue identificar, né? Então é preciso incluir cada vez mais, é preciso fazer essa conscientização não só das pessoas com autismo, a gente precisa conscientizar também as pessoas que não têm o diagnóstico, porque é isso que acontece. A inclusão, ela é feita dessa forma. A inclusão é envolver a sociedade, não é só direcionada à pessoa com o transtorno, mas a família e toda a sociedade está em volta. Exato. Então, eu preciso dar voz a esse público. Eu preciso que ele fale por si só. Mas quando eu falei da universidade, eu me referi ao fato de ser equipe interdisciplinar de vários cursos da universidade para atender a sociedade. Isso. Uma porta aberta para a sociedade. Foi nesse sentido que eu falei. No que eu quero te perguntar em relação a... que eu acho que não é muito da tua área, a gente começou anteriormente, sobre esses direitos, né? Acessibilidade. Tu achas que essas escolas, as escolas onde estão os estudantes que têm o transtorno, os educadores que estão aí hoje, se eles estão preparados, adaptados para atender esse público? Como é que tu acha que está hoje isso? É uma pergunta muito importante e muito fundamental que nós possamos falar sobre isso. Faço muitas visitas escolares, então eu vejo que tem muitos profissionais se capacitando cada vez mais, isso é fantástico, né? Porque o maior beneficiado nisso é a pessoa com autismo, mas não tem como desviar do assunto e falar que tem muitos profissionais que ainda têm medo, ainda fogem do tema. Então, eu vejo alguns relatos até de amigos que falam que a escola prefere que o aluno saia do que, de fato, consiga incluir esse aluno na escola. É uma fala infeliz, né? É uma fala muito infeliz. Só que, infelizmente, ainda se faz muito presente na nossa sociedade. Então, existe uma lei de 2012, que é a Berenice Piana, então ela garante esses direitos. Ela garante que a pessoa tenha direito à saúde, à educação, mas pegando esse contexto sobre a questão escolar, a gente vê que muitas escolas, elas evitam, elas fogem muito do assunto, até mesmo garantir que pessoas com TEA possam ser acompanhadas dentro da sala de aula por um auxiliar específico. Então, a gente vê muito que, às vezes, tem um auxiliar para toda a turma, mas não específico para o aluno que necessita daquela atenção. Mas eu quero te perguntar aqui em Belém, não tem escola especializada só para esse público, não? Ou eles estão nas escolas comuns e com educadores já treinados? Ou tem escolas especializadas? O ideal, até onde eu sei, não existe uma escola especializada em Belém, mas o ideal é que, de fato, esses alunos eles consigam estar inclusos na sociedade como um todo. Porque se eu crio um ambiente na qual somente pessoas com autismo vão estudar, vão estar presentes, pode acontecer que eu estou segregando aquela pessoa de um convívio social. Então, vou colocar somente pessoas com autismo para interagir, para socializar, e vou excluir. É importante que eles estejam envoltos de todos que estão ali na escola, e a vez da mistura, quem não tem um transtorno, quem tem, todo mundo junto. Exato. Então, porque o ideal é isso, que não só a pessoa com autismo, ela, por exemplo, possa ser beneficiada com as terapias para ter uma melhor qualidade de vida, mas que a pessoa não autista é uma pessoa que
normalmente é chamada de neurotípico, que ela consiga também se perceber numa pessoa que precisa entender as características e precisa entender o que é necessário para fazer essa inclusão. Porque essa inclusão ela não deve ser feita somente em espaços específicos. No ambiente escolar ela precisa ser incluída nas terapias. A sociedade como um todo, ela precisa estar presente, ela precisa compreender de que forma que eu vou incluir esse indivíduo ali na sociedade, no meu dia a dia, nas atividades. Então, é por isso que é muito importante. Não só a pessoa com autismo ser beneficiada por serviços que vão melhorar a qualidade de vida dela, mas também a sociedade em geral. Certo. Agora, é assim, né? A gente fala em todos os direitos. A gente fala acessibilidade, quando fala acessibilidade, a gente está falando de direito. Né? A gente não está falando só da escola, a gente está falando de todos os segmentos, né? Escola, lazer, né? Porque quando a gente fala em lazer, a gente lembra que quem tem o transtorno do espectro autista, né, o ambiente tem que estar adaptado também para ele. Porque às vezes o ambiente não é adequado para ele. Isso. Né? Aquele ambiente ali ele é comum para aquelas pessoas que estão ali, mas para ele não. Então, às vezes os locais de ambiente, os de lazer, não são adaptados. Perfeito, você fez uma colocação muito importante e é muito necessário que nós consigamos falar cada vez mais disso. Quando a gente fala de acessibilidade, é também fazer essa inclusão nessas adaptações em outros ambientes. Então, eu vou ter pessoas em geral com TEA, que têm sensibilidade auditiva. Então, eu não vou aceitar estar presente numa grande multidão de pessoas, porque isso vai me causar um desconforto sensorial. Eu vou ter outras pessoas que não. Eu posso estar do lado de uma caixa de som e isso não vai ser o impacto. É por isso que o transtorno do espectro autista é nomeado dessa maneira. Porque eu vou ter pessoas com características que podem ser toleradas e outras não. Então, eu vou ter pessoas com seletividade alimentar e outras que vão comer qualquer coisa que for apresentada na frente delas. Então, é de fato algo muito diverso e que a gente precisa também entender a necessidade de cada um. Se eu estou falando de um aluno dentro de uma sala de aula que tem dificuldade auditiva dessa sensibilidade, eu preciso trabalhar para reduzir esses impactos sonoros que podem prejudicar o desempenho dela academicamente e em outros contextos também. Então, a interação social dela às vezes acontece porque ela passou por um evento traumático. Então, vou tentar trabalhar isso de uma forma em que eu vou expor ela gradualmente, conforme for planejado, conforme for melhor para ela, de algo que ela, conforme a necessidade dela, o que for melhor para aquele indivíduo. Thales, olha só. Tu sabes que hoje as pessoas, para identificação, né, na sociedade, usam aquele cordãozinho, né, do TEA, e o outro usam outro que tem o girassol, que identifica aquelas pessoas com deficiências ocultas. Com deficiências ocultas, né? Que são aquelas pessoas que têm uma limitações, mas que visivelmente você não percebe que são as ocultas, né? E aí tem que ter para identificar que é o cordãozinho do girassol. Aí eu te pergunto, no nível 1, quem tem o transtorno do espectro autista no nível 1, ele se encaixaria também nesses que tem o transtorno daquelas dificuldades ocultas? Sim, na realidade, inclusive, é muito comum que a gente consiga ver pessoas que apresentam o nível 1 de suporte do autismo utilizando um cordão que tem os dois. Porque, na realidade, o girassol ele engloba também o autismo, né? Porque, por exemplo, é algo que não está visível ali, o nível 1 de suporte, por exemplo. Nível 1 quase não está... Muitas pessoas não conseguem identificar, né? A menos que você tenha um contato mais direto, tenha uma aproximação, então você consegue já visualizar, identificar. Mas, em geral, o autismo ele também poderia estar incluso dentro do uso do cordão de girassol. Muito bom. Aí, a gente fez as perguntas necessárias para ti e eu faço, nosso amigo da produção sabe disso, faço essa pergunta para todo mundo no final. Vou contar um caso teu inusitado ao longo da tua profissão que te chamou a atenção. Lembra de um caso que te chamou bastante atenção ao longo da profissão?
Olha, um caso que me chamou muita atenção eu iniciei ainda durante a graduação, então eu iniciei dentro da área de estágio, estou na linha de atuação há pelo menos uns 4 anos, e é muito curioso quando a gente consegue visualizar o avanço desses pacientes. Quando eu iniciei, obviamente, estava ali iniciando a vida acadêmica, então é tudo muito assustador, fico naquela apreensão de caramba, será que eu vou conseguir apresentar um bom desempenho? Só que ao longo do tempo a gente vai aprimorando, a gente vai aprendendo, porque a vida é um eterno aprendizado. E um dos primeiros pacientes que eu atendi ainda na minha época de estágio, ele apresentava muitas dificuldades, então eu ficava até nervoso na hora de atendê-lo. E hoje em dia, enquanto formado, eu atendo esse paciente. E poder visualizar a evolução dele é fantástico. É muito gratificante visualizar o quanto você pode contribuir para a vida de uma pessoa com TEA. Ele é um paciente que, por exemplo, tem dificuldade na comunicação, então a gente vai buscando estratégias cada vez maiores para que ele consiga ser incluído, né, tanto no contexto social, quanto no contexto acadêmico, dentro de casa. Então, trabalhar com comunicação é algo essencial, é algo fundamental. E algo que a gente conseguiu trabalhar, obviamente, associado ali com o restante da equipe multidisciplinar. Então, a equipe da fonoaudiologia foi fundamental, da integração sensorial, psicopedagogia, para que esse desempenho, hoje em dia, ele pudesse acontecer, para a gente conseguir visualizar ele, pensar que fantástico ver a evolução dele, né? Ele não é um trabalho isolado, mas foi algo que para mim é muito inusitado, foi nesse sentido, de observar o quanto eu fiquei apreensivo no início por esse atendimento e visualizar agora o grande desempenho, o grande avanço que ele tem. Em cima disso, eu te pergunto, as terapias que se tem hoje, elas, como é que é o avanço, a melhora, a evolução desses casos? Tu achas que tem um avanço melhor do que era há alguns anos atrás? A velocidade de evolução dos casos, ele é melhor do que era há alguns anos atrás? Justamente por ser o espectro autista, é muito difícil falar de modo geral. A gente tem pacientes que avançam de forma linear, outros que não. Então, a gente sabe que hoje em dia as terapias elas conseguem beneficiar cada vez mais, justamente conforme a gente vai entendendo melhor, a gente vai conhecendo mais os critérios diagnósticos que apresentam, que diferenciam TEA de outros transtornos. A gente sabe que cada vez mais os estudos vão avançando e isso favorece com que a pessoa ela consiga ter um melhor desempenho. E isso também vale para as terapias. Então, hoje em dia, as terapias presentes, elas conseguem beneficiar cada vez mais pelos estudos que avançaram. Mas é muito importante mencionar que, para eu poder visualizar esse avanço, eu preciso ter uma medida, né? Eu trabalho com análise do comportamento aplicada ao autismo, então algo que a gente sempre tenta priorizar é o levantamento de dados. Para eu poder afirmar que esse paciente está evoluindo, eu preciso ter uma medida comparativa. Eu preciso poder visualizar um dado que foi levantado inicialmente e um dado comparativo daqui a uns 6 meses para poder afirmar, olha, essa criança avançou dentro desses e desses comportamentos que ela não apresentava. E não só o ABA, que é a área que eu trabalho... eu vi sobre essa terapia. Ela potencializa aquelas habilidades que aquele indivíduo já tem. Né? Isso. Aquela habilidade ela é potencializada para justamente... Isso. O paciente, quando ele chega, independente da área, ele precisa ser avaliado. Eu preciso identificar o que ele tem de repertório e o que eu preciso alcançar dentro daquele repertório, dependendo da área que eu estou avaliando. Então, dentro da psicologia, eu vou utilizar um protocolo padronizado, cientificamente comprovado que funciona, e vou avaliar essa criança. Olha, eu avaliei e observei que ele não tem tal repertório, mas ele tem um repertório anterior que é fundamental. Então, se ele tem esse repertório anterior, eu vou trabalhar em cima do repertório que ele tem para que ele consiga alcançar novos repertórios. E falando também de outras especialidades, não só a psicologia, eu digo que é fundamental e gostaria de parabenizar o serviço dos meus amigos profissionais de outras áreas. Então, a integração sensorial, a psicopedagogia, a psicomotricidade, como mencionei anteriormente, são terapias que fazem toda a diferença também na vida do indivíduo, para que ele consiga também estar trabalhando outras áreas que só a psicologia não dá conta, né? Então, se
eu não trabalhar em conjunto, esse indivíduo ele não vai evoluir tanto quanto seria importante. Então, eu vou trabalhar numa área onde o cérebro ele tem dificuldade para processar estímulos sensoriais. Então, a IESSIA, a integração sensorial, ela vai ser fundamental nessa área. A parte da psicologia, de repente, eu vou trabalhar com a parte comportamental. Uma criança que tem dificuldades ali para poder fazer pedidos funcionais, então ela pode se engajar em comportamentos que nós chamamos de comportamentos interferentes, que são comportamentos que, por exemplo, podem trazer grandes prejuízos para esse indivíduo. E eu preciso ter essa medida, como eu mencionei para você, justamente porque a gente sabe que pela diversidade, tem pacientes crianças, pessoas que não apresentam comportamentos autolesivos e tem pacientes, pessoas que batem a cabeça quando não são atendidas a um pedido, que batem a cabeça quando querem buscar uma atenção e não sabem como fazer. Quer chamar atenção. Isso, então a gente sempre precisa identificar por que aquele comportamento está acontecendo. Se é por uma busca de atenção, se é porque eu fui negado a uma coisa que eu queria muito, se é porque eu estou querendo ter acesso a alguma coisa. Então, dependendo de qual é a função que esse comportamento está se apresentando, está tendo naquele momento, é a partir disso que eu vou tentar trabalhar com essa criança. Então, se eu estou falando de uma pessoa que tem dificuldade de fazer pedidos para ganhar atenção, eu vou tentar dar esse modelo para ela. Algo que seja funcional, que vai competir com aquele comportamento de bater a cabeça. Você assistiu aquele filme O Sexto Sentido? Não. Não recordo agora. Filme muito bom. O personagem principal era uma criança, né? Ele era autista, né? E era um filme espírita, né? Ele via espíritos, né? Mas só que ele era autista. E o psiquiatra dele, que atendia ele, conversava com ele, já era o espírito. Só que ele, o personagem principal, via ele, sabia que ele era o espírito. Conversava com ele, sentado do lado dele. Só que o espírito que ele conversava, que era um psiquiatra, este psiquiatra não sabia que tinha morrido. Então ele atendia ele, o personagem principal, como se fosse um paciente dele, né? Mas o psiquiatra não sabia que ele tinha morrido. Mas o paciente, que é a criança, sabia que era o espírito. Sim. E ele foi descobrir no meio do filme. Foi aí que quem está assistindo o filme, porque o telespectador não sabe também que ele está morto. Tá, né? E ao longo do filme, quase no final, que ele próprio descobre que ele está morto, inclusive os telespectadores descobrem que ele está morto. O filme é impressionante, O Sexto Sentido. Pode assistir, impressionante o filme. Para quem não assistiu o filme igual eu, tá aí já o spoiler, mas muito interessante também. Assistam lá, O Sexto Sentido, o filme é muito bom. Muito bom. Para finalizar, Thalisson, te contrair um pouco, te pergunta de você. Quem é o Thalisson e o que gosta de fazer nas horas vagas? Olha, até às vezes... Que é a saúde mental do Thalisson? Às vezes é até um pouco difícil diferenciar quem é o Thalisson do trabalho, quem é o Thalisson do dia a dia, porque a gente se mistura muito, né, nessas versões. Mas eu gosto muito de priorizar o meu momento livre para me divertir, né, sair com amigos, poder... Uma coisa que eu priorizo muito é assistir o pôr do sol. Para mim isso é muito gratificante. Poder ver o pôr do sol, ver aquele findar ali do sol... depois de um dia ali é muito fantástico, é muito prazeroso, então é algo que eu gosto muito de fazer. Estação das Docas, ali ver o rio. Sim, então momentos ali que o pôr do sol reluz é incrível, é fantástico. Ali, lá na Casa dos Anos de Janela, então Belém tem... É fantástico, eu adoro a nossa de Belém, cidade. assim, na orla de Belém, para quem Sim, quisesse ir lá ver, tá ótimo, né? sim, Saúde mental. sim. Então, Thales, chegando ao final, eu agradeço para você muito a sua vinda aqui. Desejo boa noite a todos. Não se esqueçam do nosso curso, dia 30 de agosto, APH ampliado. Nos procurem no nosso PV, nas redes sociais, e nós vamos fazer um excelente curso para vocês. Ok? Valeu, mano. Até a próxima. Muito obrigado.